para apresentar o tema, apresentar a Carol, dar as boas-vindas. Então, para quem conhece ou para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Fará. Hoje eu sou responsável pela área de gestão de consultoria aqui da Plural. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transparência salarial. Acho não, né? Tenho certeza, um tema que é tão importante, né? Com tantas mudanças que têm acontecido, estratégias de gestão, dúvidas de funcionários, de colaboradores, de faixas salariais, sejam nas vagas, sejam internamente, a estratégia. Então, é um tema que gera muito pano para manga, como a gente diz, né, Carol? E tem muito assunto, muitas coisas para falar. Então, a nossa querida convidada é a Ana Carolina Chiavone, a Carol, Head de Total Rewards da Bayer. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Tenho certeza que vai ser um debate muito gostoso. Com certeza. Com certeza. Então, vamos começar um pouquinho, né? Só vou apresentar a Plural para quem não conhece. A Plural está no mercado desde 2017. A Plural atende duas soluções principais no mercado, uma solução para recrutamento e seleção, sendo um ATS no mercado, e a outra que é a parte de remuneração estratégica, no qual eu atuo há mais de 15 anos desenvolvendo pesquisas salariais e projetos de planos de cargos e salários com as empresas. Então, a gente atua muito na estruturação da estratégia de remuneração, tendo dados das pesquisas, e com isso também gostaria de convidar todos aqui, para quem é do setor de tecnologia, para participar da 12ª edição da Pesquisa Salarial de Tecnologia. São 12 edições, né? Então, mais de 10 anos aí atuando com dados de salários. É uma pesquisa extremamente confiável, que dá subsídios para toda a estratégia de remuneração, e isso tem muito a ver, né, Carol, com a parte de transparência salarial também, porque como eu vou divulgar, se eu não tenho uma fonte de dados confiável, né, isso tudo tem essa relação com esse assunto, né, muitos colaboradores usam fontes online que não sabem de onde vem, de pretensões salariais, e para a gente ter o respaldo também de todo esse processo de estratégia e transparência salarial, precisamos ter acesso a uma base de dados confiável, que tem dados estatísticos e informações. Então, para quem é do setor de tecnologia e ainda não se inscreveu, participe, né? Aqui está o QR Code para vocês fazerem o cadastro. Nós temos planos gratuitos e planos pagos, né? Dependendo aí do nível de acesso, e aí vocês vão ter acesso a várias informações. O ano passado participaram mais de 200 empresas de tecnologia, o que gerou diversas informações sobre salários, benefícios e remuneração variável. Aqui é o QR Code, e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Plura, os nossos serviços, aqui também estão os nossos contatos, tá? Carol, então, antes de começar a atividade, eu quero que você se apresente um pouquinho também, fale um pouco sobre você, sobre a sua história, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e seus desafios aí na Bayer, e aí depois a gente começa a nossa atividade com eles. Combinado. Obrigada, Carol. Obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estou feliz que eu posso vê-los também, então quem quiser abrir a câmera também, essa é a primeira vez que eu falo pelo computador, né? Na verdade, eu costumo fazer palestras e participar de workshops mais presenciais, porque eu gosto do público, eu gosto da gente de interagir, de aprender com vocês também, trocar ideias, então eu até convido vocês a gente ter um bate-papo um pouco mais interativo, não fiquem aguardando o final do workshop para a gente poder interagir ao longo das nossas falas, do nosso bate-papo aqui, fiquem super à vontade em levantar a mão ou colocar alguma coisa no chat para a gente começar a interagir e a ter trocas, tá? Aqui é um pouco do que eu tenho de conhecimento, mas eu tenho muito também que aprender com as experiências de vocês. Então, eu sou, como a Carol já apresentou, hoje eu sou Head de Remuneração e Benefícios na Bayer, não sou de RH, eu sou advogada tributarista, me formei em Direito, estive a maior parte da minha carreira atuando na área de planejamento tributário. E aí, em 2017, eu fiz uma transição de carreira
primeiramente para a folha de pagamento, onde eu tinha grande interesse de conhecer o lado mais operacional do RH, mais operacional da folha de pagamento, porque eu atuava como tributarista previdenciário, atendendo muitas fiscalizações, elaborando defesas, e essa parte operacional me faltava para ter ainda mais repertório nas minhas atividades diárias. Mas aí foi um caminho sem volta. Eu me encantei, né, não só pela parte de folha, como que a estrutura funciona em si, mas pelo RH em si. Eu acho que tudo o que move a nossa motivação profissional, tudo aquilo que faz parte do backstage da empresa, me motiva muito. E estar no RH lidando com pessoas, né, assim, fazendo parte da estratégia do que engaja e encanta as pessoas em estarem dentro da empresa, me faz muito feliz. Então, por isso que eu acabei ficando no RH. Primeiro, eu vim da Legacy Monsanto, e aí a gente, em 2019, fez a incorporação com a Bayer. Eu tive a oportunidade de liderar esse primeiro projeto de incorporação, incorporar não só a folha de pagamento, mas também todas as políticas e processos de RH. E aí, em 2022, eu assumi a cadeira que eu atuo hoje, que é a parte estratégica de remuneração, definindo e desenhando, né, todas as nossas políticas e processos de remuneração e benefícios. Sou mãe de 2 meninos lindos de 4 anos, são gêmeos, e tenho aí a minha dupla jornada, que são a minha razão de viver também depois do trabalho aqui. E vai ser um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão importante, que é transparência salarial, que vem tomando cada vez mais força, né, não só no Brasil, ultimamente, mas também fora do Brasil, para empresas multinacionais. Vocês, né, devem estar vivenciando esse grande marco que a gente está vivenciando globalmente. Então, acho que é super bacana a gente ter esse bate-papo aqui. Bem-vinda, meu Deus, Carol, né? Tem muito a contribuir. Quem esteve no Peopletech Summit, o evento que a gente fez, a Carol esteve lá também participando de um painel, então foi onde eu a conheci. Fiquei admirada por toda a sua trajetória e conhecimento. Então, esse é o nosso convite, né? Esse é o primeiro de muitos. Mês passado a gente fez um webinar e eu conversei com a Carol para a gente fazer vários outros webinars com assuntos justamente para compartilhar um pouco com questões práticas e conhecimentos, né, Carol, que é um grande desafio e às vezes a gente não sabe de onde procurar certas informações, né? É sempre importante esse conhecimento. Tá? E conta comigo, Carol. E eu queria só, antes da gente começar, fiquem à vontade de me acessar via LinkedIn, né? Eu estou no meu LinkedIn como Ana Carolina Chiavoni Frias. Pode me acessar por lá, a gente conversa, a gente bate papo, eu dou também o meu WhatsApp para vocês, a gente pode trocar, eu adoro esse contato, tá? Que bom, isso é muito bom. A gente que é da área agradece muito. Bom, pessoal, queremos entender um pouco de vocês. Então, né, temos 2 perguntas, né? A gente já vai colocar o QR Code para vocês responderem na plataforma. Como está a transparência salarial na sua empresa? Sua empresa divulga faixas salariais ou posicionamento de faixa? Qual que é o maior desafio? E a empresa divulga também ranges salariais em job posts internos, né, que são as vagas de recrutamento interno e externo, sim ou não? Então, aqui está o QR Code, peço que vocês comecem a responder para que a gente possa entender um pouquinho sobre como está a transparência salarial na empresa de vocês e os maiores desafios. Maravilha. Eu vou dar uns minutinhos para a gente começar a transmitir aqui as respostas de vocês. Eu vou roubar um pouquinho aqui a sua apresentação, Carol, só para eu poder plotar aqui na tela as respostas, e é mais um aquecimento mesmo, gente, para a gente poder começar a falar do tema e começar a aquecer aqui para a gente poder entender aonde vocês estão com esse tema, enfim. Isso aí. Posso tirar, pessoal? Todo mundo pegou? QR Code?
Espera mais um pouquinho, Carol. O pessoal está respondendo, eu vou esperar um pouquinho mais. Tá. Mais 2 minutinhos. Eu tiro. Tá bom. Vou roubar aqui, tá? Tá. Maravilha. Vocês estão me vendo direitinho? Sim. Vamos ver, ó. Tô aqui, ó. Falar com candidatos. Não divulga, não sabemos até onde podemos chegar. Apenas para líderes e RH. Não. Sim. Não divulga. Divulgado no primeiro contato com o candidato, o maior desafio é alcançar o mercado, se tratando de valores. Algumas faixas são divulgadas, mas não são todas. Estamos em construção do RH e queremos finalizar a implantação, principalmente de cargos e salários. Para isso, gostaria de entender mais sobre o assunto. Legal. Não divulga, ter estruturado cargos e salários, preocupação com vazamento de informação, super. A gente vai falar bastante sobre isso. Sim, divulgo, o maior desafio é o quanto abrir. Nosso receio é muitas informações confundam e pouca gere desconfiança. Maior desafio é a complexidade de cargos, incluindo novas posições nas tabelas existentes, apenas para gestores. O desafio é dinamizar e não engessar. Maravilha. Como consultoria, colocamos o máximo de informação possível, mas temos vários clientes que pedem para não informar e temos, às vezes, valores muito desafiadores. Na empresa não é divulgado as faixas salariais, não existe qualquer posicionamento nesse assunto, não existe cargos e salários. Ótimo. Divulgado na primeira entrevista com o RH. Perfeito, gente, já deu para a gente ter aqui uma ideia. Obrigada pela participação de vocês. Deixa eu ver se eu consigo mover aqui para a próxima... Opa! Para a próxima pergunta que a gente fez. Opa! Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Vou parar aqui o compartilhamento 1 minutinho, só para poder voltar para a tela, gente. Vou introduzir ali um pouco das dúvidas aí. Carol, foi bem legal, o pessoal colocou, né? Acho que a parte do pressuposto é ter uma estrutura, um plano de cargos e salários, né? Não tem como a gente pensar em transparência sem ter clareza do plano de cargos e salários, se eu estou alinhado com o mercado ou não, se eu tenho uma faixa salarial, se eu tenho uma tabela, se eu tenho uma fonte de dados confiável, né? Ainda estava escutando um material bem legal sobre uma palestra sobre transparência salarial, e falou muito isso, né? Tem a fonte de dados boa e a fonte de dados ruim, né? Qual fonte que eu vou conseguir, qual base de dados para justamente minimizar. Então, comecem por ter uma boa estrutura de plano de cargos e salários antes de pensar na transparência que vai gerar equidade salarial, e também tem seus benefícios, né? Tem seus desafios, mas tem muitos benefícios também. Sem dúvida. Eu coloquei aqui a segunda pergunta, né? Assim, divulgar ou não os ranges salariais em job posts internos e externos, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? 1 minutinho aqui para responder a próxima. Tá no mesmo QR Code, né? Isso, mesma coisa. Só, eu já habilitei aqui a segunda pergunta. Vocês estão conseguindo ver ela já? Não. Sim, sim. Está conseguindo responder? Não está aparecendo aqui nenhuma resposta.
Não sei se é só para mim, mas não apareceu. Não apareceu? Para mim também. Vamos voltar aqui até para. Acho que deve ter dado alguma questão aqui na ferramenta. Mas vamos voltar aqui e aí a gente começa já a falar sobre o conteúdo para a gente também não perder muito tempo, né, Carol? Vamos lá. Então, Carol, para a gente começar, né, baseando nas perguntas, nas dúvidas, explica um pouquinho como que você define a transparência salarial na prática e os mitos que você vê no mercado. Maravilha. Bom, acho que é importante, primeiro, a gente trazer um contexto, né? Assim, da onde veio, né, essa questão de transparência salarial. Então, falando de Brasil primeiro, a gente, né, teve no ano passado a divulgação de uma legislação que começou a tratar sobre equidade salarial. E também o mercado inteiro ficou alvoroçado no sentido, se eu começar a divulgar os meus índices de equidade salarial, o quanto que eu vou também dar transparência das minhas políticas e processos internos. E aí começou-se esse movimento grande de eu vou divulgar qual é a minha estratégia de remuneração, não vou divulgar. Veio um movimento enorme via LinkedIn, via consultoria, no sentido de, vale a pena a gente divulgar qual que é o nível salarial nas postagens de vagas ou não. Então, começou esse movimento, e aí, no fim das contas, nós, Brasil, acabamos regulamentando essa legislação no sentido de só a gente mostrar a equiparação salarial entre homens e mulheres, aonde resultou naquele relatório super genérico do governo, né? E que no fim do dia acaba não nos dizendo muita coisa, né? Assim, é só mais uma formalidade do governo sem qualquer efetividade na oferição. E aí veio também um movimento global que veio da União Europeia e dos Estados Unidos, aonde os Estados Unidos está sendo pressionado a começar a divulgar muito mais as suas estratégias de remuneração, como que são definidas, e a legislação também na Europa os obrigando a dar transparência sobre, né, o seu processo salarial, dando mais transparência sobre como que funcionam as suas políticas. E aí, empresas multinacionais começaram a trazer esse tipo de preocupação e instaurar, né, assim, em todas as suas filiais, como que são as práticas em cada um dos países, né, como que é feito esse processo de divulgação e tal. E a gente começou a perceber que empresas um pouco mais maduras, né, que culturalmente mais maduras do ponto de vista de confiança, do ponto de vista de transparência, do ponto de vista processual, já vem adotando essa prática de divulgar não os ranges salariais, mas talvez o comparation, seu posicionamento na faixa. Tem empresas, né, que eu já vi de tudo, né, que nem sequer o cargo da pessoa é divulgado, né, então se ele é um analista 1, 2, 3, ou júnior, pleno, sênior, ou um gerente, ou não divulga, não dá clareza e transparência para a organização. Outras já dão transparência total, não só para os seus gestores, mas também para a companhia e abre para a companhia como um todo. Então, a gente começou a ver um movimento até cultural mesmo, de como que as diversas regiões, como que os diversos países tratam o tema, né? E aí a gente começou a aprofundar que tudo, na verdade, se resume a uma cultura de confiança. E uma cultura de maturidade em absorver esse tipo de informação, né? Então, a gente começou a identificar que a falta da transparência, ela começa a minar um ambiente, né, um pouco mais tóxico de trabalho, de forma que eu não posso ter conversas tão honestas e transparentes sobre como que essa pessoa está posicionada na faixa, o que ainda falta para ela estar, de repente, ao invés de estar num 80%, estar no 90% ou num 100%, ou o meu coleguinha do lado que faz a mesma coisa que eu está no 100% e eu estou no 90%, por que isso? Porque o fulano de tal é gerente e eu sou especialista. Então,
começou a se perceber esse movimento que, de certa forma, a gente precisa, como organizações, começar a tratar de forma mais ampla, mais séria, né, e dar visibilidade para que, inclusive, a gente possa empoderar os nossos colaboradores a cuidar e fazer gestão das suas carreiras, não só dependendo da avaliação do seu próprio gestor ou da liderança geral da organização. Quanto mais transparência você tem, quanto mais a gente se aprofunda em como que é desenhado o plano de remuneração e qual é a estratégia que está embarcada na organização, mas eu também me empodero da minha carreira e vejo se aquilo faz sentido para mim, se eu estou conectado com aquela estratégia e como que eu faço para evoluir. E aí eu não estou falando só em termos de evolução de carreira, né? Porque até a gente vai entrar um pouco nisso. A gente vem desconstruindo modelos hierárquicos, a gente vem olhando para outras formas de trabalho ao longo, né, dessa grande trajetória, dessa transformação que a gente vem vivenciando, né, de relações de trabalho. E eu estou falando de desenvolvimento de skills, eu estou falando de desenvolvimento também de habilidades, como é que o impacto influencia a organização de forma diferente. E isso vai refletir no meu reconhecimento, vai refletir no meu salário e na forma com que eu sou enxergada dentro da organização. Então, é um pouco disso do contexto geral. E aí, assim, quando a gente fala, né, assim, desse movimento mais globalizado, de fato, ele precisa acontecer. A gente precisa começar a olhar para esse tema com menos bias, com menos preconceitos e com menos medo de tratar esse assunto como muito sensível, né? Assim, eu acho que ele precisa ser um tema que seja um pouco mais fluido, porque ele versa sobre a estratégia de carreira das pessoas, ele versa sobre a opção de carreira das pessoas e como que a empresa pode se posicionar como marca empregadora, de fato, né, assim, para oferecer o melhor. Então, eu acho que é um pouco disso. Se você me deixar falar, Carol, eu só vou, entendeu? Ótimo. Eu fiquei pensando aqui no compilado, assim, até para ajudar, né? Se a gente for pensar, né? Existe o processo, existe a cultura, né, Carol? Então, assim, dentro dos processos, ter os processos de remuneração muito alinhados, entender a cultura, a maturidade da empresa, para daí definir, né, que foram muitas perguntas, até onde vai abrir, até onde eu posso abrir, até onde eu não posso abrir, e entender os benefícios de cada processo para que eu possa olhar para essa carreira dessa pessoa, que ele saiba onde ele está e onde ele pode chegar, porque, de novo, não adianta ele saber onde ele está e a empresa também não der nenhuma possibilidade para ele saber onde ele pode chegar e como ele pode se desenvolver. E quando a gente divulga, né, quando a gente fala que, na verdade, assim, dentro de um plano de cargos e salários, que tem todas as etapas, existe o que pode ser divulgado, o que não pode ser divulgado. Cada empresa vai saber o que é melhor. Mas a política salarial, que é como tudo isso vai acontecer, é o ponto principal. Porque a expectativa deles, o teu plano vai ter aumento ou não vai ter aumento, isso aí, gente, a gente não tem mais que dar bola para isso. Tem que mostrar que, na verdade, ele vai organizar para que mostre as possibilidades de crescimento por promoções, por mérito, por performance, por habilidades, que se fala muito hoje, né, das promoções por habilidades, as soft skills, e saber que a empresa tem uma política organizada, estruturada, e como que esse processo se dá. É anual, é semestral, é um comitê, que ferramentas, possibilidades, né? Então, acho que isso é o que ajuda até para definir. E aí, o que eu abro, o que eu não abro, né? Onde que a transparência entra nesse processo de construção, né, Carol? Se tu puder... Como que eu construo, né, as minhas políticas de remuneração? Acho que ele é super importante essa conversa, porque aí você conecta as pessoas em relação à sua estratégia, né? Você sabe que quando na Monsanto nós não divulgávamos a faixa salarial e nem sequer a gente tinha conversa sobre remuneração com os nossos empregados.
Quando nós migramos para a Bayer ela já vem fazendo isso há muitos anos, né? Ela sempre, na Bayer Brasil, tá? Porque quando você olha para a América Latina, quando você olha para outros países, Estados Unidos também, não era cultura divulgar. Mas no Brasil a gente já divulgava. E logo que eu entrei na minha função, eu dei um workshop sobre qual é a nossa estratégia de remuneração? E aí o nosso VP da divisão de Crop Science me mandou um WhatsApp e falou, você tem certeza que é esse o tema do workshop? Ele falou para mim. Aí eu falei, eu tenho, por quê? Ele falou, porque a gente não fala sobre isso, a gente tem maturidade na nossa organização para comportar esse tema, e eu falo, se a gente não tiver, a gente vai precisar ter. Porque a gente precisa construir esse vínculo de confiança com as pessoas. A gente precisa mostrar para eles o que a gente vê no mercado, quais são os benchmarks que a gente faz, quais são os períodos abarcados, quem são as empresas do setor que nós nos comparamos, como que a gente estabelece a nossa estratégia de competitividade, né? Assim, o que é remuneração? Porque muitas vezes a gente está falando só de salário, de salário fixo e não de variável, não de pacote de benefícios e tudo mais. Então, quanto mais transparência eu dou para o meu funcionário, quanto mais clareza eu dou para o meu funcionário de como que aquilo é elaborado, mas também eu dou embasamento a eles a ter, né, o empoderamento sobre sua carreira, porque muitas discussões que a gente tem na Bayer, né, e principalmente em períodos de transformação, porque eu estou estou sendo muito assediada pelo mercado, porque o mercado está mais competitivo, porque não sei o quê. E aí, muitas vezes eu falo assim, é mesmo? Me conta um pouco do que o mercado está te oferecendo. Porque ele está me oferecendo um salário que é 20% mais alto do que o que vocês estão oferecendo. Puxa, que legal. Vamos olhar o pacote todo? E aí, quando você olha e tem essas conversas, a pessoa fala assim, é verdade, não vale a pena eu ir. Porque no total package não faz sentido. Porque vocês me oferecem isso, aquilo outro de benefício, né? Tem uma previdência, tem um outro benefício assim, que financeiramente você precisa ter ciência de qual que é a estratégia que está por trás de tudo aquilo para ver se faz sentido você se movimentar ou não. E tudo bem se fizer sentido, né? Maravilhoso. Mas eu acho que a gente precisa desenvolver e habilitar os nossos profissionais a tomar essa decisão. E só com muita confiança e transparência a gente consegue fazer isso. E aí, Carol, quero pegar esse teu gancho, que eu acho que tem um pouco a ver, e até uma das perguntas ali da Cris, né? A liderança e a cultura, tá? Uhum. Então, assim, como entender, claro, né, a cultura da empresa nesse processo e como envolver os líderes, porque o que eu mais vejo, e aí trazendo até um exemplo que eu comentei com a Carol quando a gente estava alinhando, uma das empresas que participa da pesquisa salarial, ela tem 500 funcionários de tecnologia, e a gente fez uma conversa online, tá, com os 500 colaboradores sobre os dados da pesquisa salarial, de onde a empresa tirou informações salariais para construir a sua tabela salarial. E foi muito legal. Pensem em 500 funcionários perguntando, porque eles vão lá online e ficam fazendo o que a Carol comentou, questionando o mercado, não entendendo de onde veio. É muito legal eu me comparar com empresas grandes, né? Me comparar com o Nubank, ou empresas maiores. Mas a minha realidade é outra. Então, a gente teve que mostrar que a pesquisa salarial reflete a realidade da empresa e esses são os dados confiáveis para construir essa estrutura. Isso foi muito legal, porque os líderes foram envolvidos antes, os líderes participaram antes, eles confiaram no processo da estratégia de remuneração, até que deram todo o subsídio para os colaboradores entenderem e minimiza um pouco, né, os problemas e conflitos. Então, queria que trouxesse um pouquinho, se tu tem também algum exemplo ou desafio que você teve nesse processo, seja com liderança e com a cultura nas empresas, para que seja mais fluida. Não, perfeito, Carol. E assim, realmente essa é a parte mais importante e é a mais complexa também, porque você mudar o mindset de uma liderança culturalmente enraizada é extremamente difícil.
né? Então, você lida com uma série de resistência e também uma falta de preparo para ter esse tipo de conversas. Então, realmente, nós precisamos apostar bastante tempo no letramento da alta liderança da organização e os envolver no processo de estratégico de definição da política de remuneração. Um ponto que eu acho que é super importante e que muitas vezes a comunidade de remuneração e benefícios fazia, que era estabelecer junto às consultorias a estratégia de remuneração e cascatear para a organização. Esse mindset tem que mudar. A gente precisa trazer os líderes de negócio para dentro desse projeto, para dentro desse trabalho, porque ninguém melhor do que também os nossos líderes de negócio para nos ajudar a estabelecer quem são os nossos competidores. Quais são os matchings que a gente precisa fazer, não só por job description, mas também olhar posições, o que essas pessoas fazem, se a gente tem de fato posições equivalentes no mercado. Os nossos competidores, eles são diretos ou indiretos, quem são os perfis das empresas um pouco mais amplas, que pode atrair nossos profissionais com as diversas habilidades que eu estou desenvolvendo dentro da minha organização. Então, você compartilhar esse trabalho junto com as lideranças de negócio é muito rico, porque existe uma troca enorme de conhecimento entre nós, tecnicamente, né, de remuneração, mas eles também com muito conhecimento de negócio. Então, que podem só trazer mais valor ainda para o projeto. E aí, trazendo eles, como a Carol falou, trazendo eles para dentro da realidade, né, estratégica da política, faz com que eles tenham mais elementos, mais repertório, mais musculatura, inclusive, para ter as conversas com os colaboradores de como que é feito, né, como que é desenhada a estratégia e como que a companhia está atuando. Além disso, eu acho que a gente precisa ter também planos e programas de desenvolvimento bem estabelecidos dentro da organização, né, para que a gente possa dar clareza do desenvolvimento, o que a gente espera de cada uma das posições, né, qual que é a maturidade na cadeira, qual que é a senioridade esperada, quais são o passo a passo, para que, inclusive, a gente tenha evoluções salariais e evoluções da faixa. Preparar o nosso líder para ter essas conversas, né, de forma mais fluida possível, né, sem melindres, né, sem tratar como temas muito sensíveis, porque, de fato, eu acho que não só papel do líder de desenvolver a pessoa, mas também papel do colaborador de lidar com o seu próprio desenvolvimento. Então, você trazendo a clareza, né, dos programas de desenvolvimento que se tem e clareza de quais são os steps que precisam ser alcançados dentro da organização, você consegue ter essas conversas muito bem embasadas. E aí isso traz aí um vínculo de confiança, traz aí uma segurança psicológica, inclusive para você tratar, né, de forma mais confiável mesmo esses temas que versam sobre a carreira, tá? Ótimo, Carol. E aí, pensando nessa tua fala da carreira do colaborador, e eu acho que, assim, né, a carreira a gente sabe da pessoa, tem o papel da empresa é deixar claro as possibilidades de crescimento da carreira para que a pessoa entenda se nessa empresa eu quero crescer, se eu vou crescer e como que eu vou crescer, e também vou atrás, né? Só que as pessoas acreditam sempre vou crescer porque eu quero ganhar mais e não para o seu desenvolvimento. Então, pelo menos assim, né, o que acredito, né? Sim, temos que ter as job descriptions, temos que ter, porque tem que deixar claro as responsabilidades, as atividades, tem que deixar claro os cargos da carreira para que a pessoa saiba, né, para onde que ela pode ir e, consequentemente, as faixas salariais para ela entender, seja o crescimento dela por mérito ou promoção. Nesse sentido, né, como que tu acredita, qual que é o nível de equilíbrio de divulgação ou de transparência, sejam nas faixas salariais, sejam no processo, né, nas próprias descrições, claro, nas políticas, mas também o que tem a relação com os job posts, com as vagas, porque muita empresa ainda tem receio de divulgar o próprio salário, com medo de que, mas ele não vai aceitar e eu vou olhar para um potencial talento que eu perdi porque ele não quis aquele salário.
qual que tu vê, né, os prós e contras desses dois modelos para relacionar na empresa? E eu acho que esse é um ponto que até eu mesmo tenho dúvida, tá, Carol? Assim, às vezes eu me pego pensando se eu acredito ou se eu não acredito, né, na efetividade dessa divulgação, dessa transparência tamanho. Então, eu acho assim, eu acho que, primeiro, você falou tudo, equilíbrio. Eu acho que a gente precisa entender quais são as benesses ou os ônus da gente divulgar a nossa estratégia. E aí eu iria mais por uma linha de fato, divulgação de médias, né? Assim, sem que a gente precise abrir de fato qual é a estratégia efetiva da organização, né? Então, quais são com médias a gente consegue puxar um pouco para cima, um pouco para baixo, a depender do nível de senioridade das pessoas, a depender, né, da experiência das pessoas, e a gente também se blindar um pouco em relação à competitividade de mercado, porque um ponto que eu sempre levanto e até eu participei recentemente de um benchmark global, que eles falaram, vamos então divulgar os ranges salariais para os job posts internos e externos. E aí eu fiquei pensando, poxa, isso vai ser bacana porque eu vou trazer um pouco mais de transparência, eu vou ser um pouco mais assertiva ao selecionar os candidatos, né, e as pessoas também se candidatarem e já verem que dá fit com aquela determinada vaga. Mas, por outro lado, se eu for fazendo essa divulgação, os meus competidores facilmente vão fazer um mapeamento de todas as posições que eu divulguei e quais foram os ranges que eu divulguei também, e aí eles vão ter acesso da minha estratégia. Por outro lado, também, eu faço com que candidatos que hoje ganhem mais nos seus empregos atuais deixem de se candidatar, né? E muitas vezes eu consigo chegar a valores mais atrativos, né? A depender do nível de senioridade, quais são as habilidades que essa pessoa pode aportar na minha organização. Então, eu posso também fazer com que eu deixe de mapear grandes talentos, né? Para isso. Então, realmente, assim, eu acho que esse é um tema que ele é bastante complexo e a gente precisa analisar culturalmente na sua organização o que faz e o que não faz sentido. E também o que eu fico pensando a gente também não precisa divulgar em todas as vagas o range salarial, talvez para algumas, sim, para outras que sejam mais estratégicas, que sejam assim mais confidenciais, ou talvez que tenha níveis executivos muito altos, eu não precise fazer, até para a gente também evitar um pouco de burburinhos na nossa organização, porque a gente sabe que, assim, quando você divulga níveis de salários de executivos altíssimos, rola o rádio peão começa a se alvoroçar, né? E fala, nossa, você viu quanto que o fulano ganha? Quanto que o nível daquele não sei o quê. E a gente precisa entender o quão saudável é isso ou não para a organização. Se for uma organização um pouco mais aberta, né, onde eu puder ter esses níveis e uma maturidade do meu público maior, legal, vamos fazer. Ou não, eu tenho níveis baixíssimos na minha organização e, de repente, eu tenho gaps, talvez, estruturais, né, que muitas vezes tenho estruturas hierárquicas onde eu tenho um gerente sênior, um especialista e depois eu tenho um analista júnior. Eu tenho um gap de estrutura tão grande que às vezes não é saudável eu fazer esse tipo de divulgação. Então, eu preciso fazer essa análise, inclusive, do quanto que isso para mim vai ser estratégico ou não. Mas, de fato, eu confesso para vocês que eu ainda continuo tendo um pouco de dúvida do quanto que essa transparência pode ser ou não benéfica para as empresas. Eu acho que a gente vai precisar começar a medir isso de alguma forma, para a gente começar a se testar, sabe? Divulgar uma aqui, ver como que a gente reage, como é que reagem, né, tanto o público interno quanto o público externo, né? Qual que é a efetividade das candidaturas e da conversão dessas vagas em efetivos, né? E poder entender um pouco mais. Mas eu acho que o equilíbrio ele é a chave. O equilíbrio atendendo aos aspectos culturais da organização.
eu acho que um cuidado que tem que ter também, aqui a gente pensa, né, em empresas de diversos portes, segmentos também diferentes, que cada um tem uma realidade diferente também, e outra é a própria estratégia da empresa em relação às suas políticas internas, porque lá atrás, assim, a gente viu um movimento que as estratégias eram muito decididas localmente, né, ou seja, vamos comparar aqui com a região de Florianópolis e tal. Depois que começou a espalhar, empresas com várias unidades, enfim, remoto, algumas adotam até estratégias salariais diferentes para cada estado, né, com políticas pelo custo de vida e tal. Então, também divulgar, sendo que em São Paulo, meu range é um, Florianópolis é outro, para o mesmo cargo, para as mesmas responsabilidades, acho que esse também tem que ter um cuidado, e muitas empresas, para minimizar, adotam a mesma estratégia de remuneração, não levando em conta estas diferenças, então isso também é algo que tem que ser cuidado, porque ainda se tem para empresas que têm muitas unidades em diversos estados quererem ter políticas diferentes, isso pode impactar na transparência também, né, Carol? Sem dúvida, e esse é um ponto que eu até tinha anotado aqui para não esquecer de falar, como que você se comunica com diferentes públicos dentro da sua organização? Esse também é um ponto-chave. Não adianta você estabelecer uma política única, que aí, de fato, né, assim, grandes empresas, né, como a minha, por exemplo, a gente tem uma política global de remuneração e, obviamente, cada país adota, né, culturalmente a sua estratégia, e eu também tenho uma estratégia diferenciada para os meus diferentes negócios, eu olho para o meu público, e tem empresas que fazem por região e tal. Só que a gente precisa, inclusive, habilitar os nossos líderes a ter conversas diferentes com diferentes públicos, com diferentes níveis de maturidade e como que essa informação chega e toca cada um deles, né? Então, esse é um ponto que a gente também precisa olhar. Da mesma forma que nós, como profissionais de remuneração, olhamos para os diferentes públicos que nós atuamos, né? Desde do nível mais baixo até o nível mais alto, a gente também precisa entender qual que é o impacto daquela estratégia em cada um desses públicos. E aí a gente precisa, então, definir qual que é o nível de transparência que a gente também vai dar para aquele tipo de informação. Esse também, para mim, é um dos pontos primordiais quando a gente fala de transparência salarial. E, Carol, que dados ou benches são importantes para a construção de uma política transparente, até para ajudar a direcionar o pessoal, o que precisa, né, buscar de informações para poder construir esse modelo? Então, a gente tem os benches, né, do mercado, que hoje são, né, em sua grande maioria, gerenciados por grandes consultorias, né, até como a Plural, que fazem via benchmark. Eu acho que o que é importante? A gente mapear muito bem quais são os setores dos competidores nossos por negócio, não só por empresa, porque eu acho que dentro de uma mesma empresa a gente pode ter negócios diferentes, então a gente precisa entender quem são as empresas que poderiam ser atrativas para os nossos profissionais. Então, quando eu falo de áreas administrativas corporativas, não adianta, se você está falando de uma metalúrgica, por exemplo, não adianta eu mapear só metalúrgicos. Eu preciso mapear empresas também corporativas, que tenham, né, estruturas corporativas similares às minhas, do tamanho da minha, com um nível estrutural também parecido com o meu. Também mapear as metalúrgicas, mas quem mais poderiam ser empresas atrativas para o seu setor? Então, acho que todo esse mapeamento, a gente ter um mapeamento não só de job descriptions, mas também, né, acho que agora essa conversa vem se tornando cada vez mais presente, que é quais habilidades mais impactam em todas as funções que você tem dentro da organização. Então, quais são as habilidades que as empresas de fora e as pessoas de dentro poderiam, né, fazer essa troca, então, de quem eu compro recursos e quem poderiam comprar os meus recursos e quais são essas habilidades que poderiam
ser mais atrativas. E isso pode ajudar muito nos job matchings que vocês fazem, né, junto com as consultorias, e cada vez mais isso vai se tornar presente no nosso dia a dia. Eu sei que, né, hoje, principalmente quando você fala de metodologia REI, ela se torna um pouco mais difícil da gente fazer esse mapeamento e até mesmo mensurar o tamanho das posições, quais são as famílias, os grupos familiares, né, de cargos e salários, mas a gente precisa começar a olhar para essa discussão, para trazer para dentro da nossa estratégia de remuneração, tá? E aí eu acho que para a gente estabelecer uma política consistente, transformar isso em dados consistentes por meio de dashboards e até mesmo sistemas compilados dentro da sua organização, para que você possa ter conversas com a sua alta liderança, né, e não só do ponto de vista de financeiro, porque tudo isso você transforma em impacto financeiro na organização, mas que também você, por meio desses dashboards, você consiga também habilitar as conversas da sua liderança junto às suas estruturas, tá? Então, acho que para ter a maior transparência possível. E aí, eu acho que é importante também a gente estabelecer, não tomando muito, porque a gente já está entrando aí na reta final, mas a gente ter sistemas que possam fazer uma gestão eficiente dos dados de remuneração da sua organização e também de competitividade interna. Para a gente olhar para a desigualdade, para a gente olhar para marcadores, né, assim, marcadores de gênero, de raça, né, para tudo isso, para que a gente possa ter as mensagens mais alinhadas possíveis com desigualdade e com eficiência dentro da sua organização. Ai, tem mais coisa para a gente falar, né? Mas acho que a gente agora tem que deixar para todo mundo perguntar um pouquinho. Eu quero ouvir agora, não queria falar, eu queria ouvir, queria trocar. Minutos finais, pessoal. Quem quer levantar a mão aí, vai aproveitar e fazer uma pergunta, dúvidas, direcionamentos para Carol. Oi, Natália. Pode falar. Bom dia, gente. É um prazer Natália. estar falando com vocês. Eu fiquei com uma dúvida, porque voltando para o ramo da nossa empresa, né, que ainda é uma empresa pequena, com poucos colaboradores, eu queria uma dica, porque, por exemplo, no RH é só eu, e aí uma dica de como a gente pode montar um plano, começando, sabe, pelo início mesmo. Tá bom. Você quer começar, Carol? Vai lá. Posso falar. Natália, assim, eu sou fã de voltar a ler os livros acadêmicos de plano de cargos e salários, tá? Eu acho que tem muitos livros muito legais sobre gestão de remuneração, sobre plano de cargos e salários, que tem que ensinar o básico do básico, tá? A gente precisa entender como tudo isso funciona, depois procurar, sim, cursos de formação, se você tem vontade de se formar, de se especializar na área, né, justamente para que eu entenda como fazer na prática, porque a Carol também, assim, eu sou apaixonada pela área de remuneração, então eu gosto muito e eu já fiz milhões de cursos, hoje eu também já tenho um curso pronto, que o objetivo é ajudar as pessoas a capacitar. Se você quer aprender, se você hoje tem muita coisa sozinha, procura apoio, né, de consultorias de empresas, né, Carol, que vão te ajudar e vão te direcionar também. Porque para fazer o plano, né, existe o início, o organograma, a descrição, existe fazer uma tabela, entender como você está no mercado, desenhar uma política, enquadrar as pessoas e fazer tudo isso rodar. Ele é algo que realmente ele tem um tempo, uma construção. Mas aí tudo vai depender de como você quer, na verdade, se aprofundar nesse conhecimento da área de remuneração, se você quer ter apoio para construir junto, né, Carol? Eu só complementaria, Natália, que eu acho que você também vai ter o desafio de vender essa iniciativa para a sua liderança, né? E aí, nesse sentido, eu acho que você acho que um ponto você se conectar com seus colegas de mercado e entender qual que é o grande ganho de você ter uma política estruturada de remuneração e benefícios na sua organização.
Depois você também começar a comprovar com dados para a sua alta liderança, o quanto que isso se torna efetivo para dentro da sua empresa e te torna competitivo do ponto de vista de marca empregadora, né? Aí você faz uma análise de qual que é o turnover da sua empresa hoje, por menor que ela seja. Quanto tempo essas pessoas permanecem na sua empresa e para onde elas vão? O que elas procuram quando saem daí? Qual que é o grande motivador delas saírem daí? E aí, com isso, você vai começando a juntar dados para mostrar para a sua liderança que, olha, a gente precisa estabelecer uma política mais consistente para a gente começar a trazer robustez para dentro das nossas políticas de RH. E aí, e vendendo para eles, né, nesse sentido. Como a Carol falou, existem, né, uma série de cursos também, né, online que você pode fazer, existe uma série de vídeos também de colegas de remuneração no YouTube que mostram os ganhos de você ter políticas eficientes, né, de remuneração, falam de aspectos de competitividade. Então, acho que se você se munir desses argumentos, né, desse repertório, você consegue defender isso na sua empresa. Perfeito, muito obrigada. Qualquer coisa me chama, Natália, que eu te ajudo, tá? Tá bom, obrigada. Oi, Ana. Oi, até complementando também a pergunta da Natália, né? Eu sou a Ana, também faço parte da Plural, né? E uma coisa que eu acho bem interessante também é participar das pesquisas salariais. A gente está tendo, por exemplo, agora a pesquisa salarial da Plural, tem um formato gratuito, por exemplo. Então, tu pode ir lá, tu pode se inteirar, começar a munir de informações que a Ana Carolina comentou, para poder mostrar, olha, o que a gente está vendo, como está vendo, porque pelo que eu entendi, a tua empresa é de tecnologia, né? Pelo título, pelo nome da tua empresa. Isso. Então, assim, são questões que tu pode começar a fazer para se municiar também de informações para levar isso para frente, né? Acho que é importante também, né? E só complementando. Perfeito. E, né, Carol, cuidar dos achismos, né, e usar mais dados como uma fonte de informação para defender realmente, né? Uma coisa é a gente dizer, porque o fulano lá disse que estamos pagando abaixo da média e que a faixa está muito baixa, né? Uma coisa é achar, outra coisa é dizer, olha, pessoal, está aqui o seguinte, o mercado está pagando 5, nós estamos pagando 3, realmente nós estamos pagando abaixo do mercado e com isso nós estamos perdendo talentos e a nossa rotatividade está alta. Cruzem muito esses indicadores de rotatividade com entrevistas de desligamento para saber os reais motivos das pessoas estarem saindo, com dados de mercado para você construir toda essa narrativa do porquê que eu preciso de uma estratégia de remuneração, por que eu preciso de um plano. Porque o plano ele é para organizar, mas ele é para olhar e para dar subsídios para todos esses processos também, senão a gente fica muito no escuro. Eu vou lá, pego uma informação, boto no Excel e acho que eu tenho uma tabela, e na verdade não é, porque ela não tem uma estratégia, se eu vou querer pagar mais do que o mercado ou menos, e tem empresas, por exemplo, que decidem, né, Carol, eu estou pagando abaixo do mercado, está tudo bem, é um cargo de base, a rotatividade, eu não tenho um custo muito alto, está tudo bem pagar baixo, ok. Outros, não, eu não tenho orçamento, eu não tenho dinheiro, está complicado, eu vou pagar baixo mesmo e eu vou perder, e está tudo bem, mas está claro o porquê essa estratégia para você conseguir tomar decisões e também, né, remunerar, como a gente falou bastante aqui sobre competências, remunerar realmente quem está tendo um bom desempenho e que merece ter um aumento salarial e não só porque o mercado paga mais, né? Perfeito. E você ter condições de tomar a decisão de quais dados conversam ou não com os aspectos estratégicos e culturais da sua empresa, né? Porque nem sempre o que você traz de dado do mercado conversa com a sua estratégia, né? Então, assim, você não precisa adotar tudo. Eu tenho, por exemplo, exemplos que uma área financeira minha corporativa, muitos líderes vêm para mim e falam assim, porque eu estou perdendo para o mercado de fintech, porque eu estou perdendo para o mercado de bancos de investimento. E aí eu falo, mas eu não vou competir com eles, porque a forma de remuneração deles é muito mais agressiva e incerta. Né? Então, não faz parte da minha estratégia isso. Se o profissional quiser tomar a decisão de estar num ambiente desse, maravilha, eu não vou me equiparar, porque não faz sentido para mim do ponto de vista de empresa.
Então, você ter condições de tomar essas decisões de o que é bom para você e o que não vai ser bom para você. É isso aí, é isso aí. Gente, quem mais? Aproveitem, gente, porque olha, a experiência que a Carol tem aqui para contribuir, aproveitem. Gente, e aí, aqui, ó, pronto. Qual é seu nome? Desculpa, RH Desculpa, meu nome é Gabriele. Eu só queria tirar uma dúvida, porque o que acontece aqui, né? Nós temos uma tabela salarial que foi feita há 12 anos atrás, e eles têm seguido essa tabela desde então. Eu estou aqui na empresa faz menos de um ano, faz 8 meses, enfim. E eu falei para o diretor, vamos começar do zero, vamos reescrever, fazer as descrições de cargos, inclusive ele reviu a missão, visão e valores, vamos rever tudo. E aí, o que acontece aqui? Nós temos, por exemplo, um analista júnior, só que temos 3 analistas júnior. Aí eles vão dar um aumento por mérito para algum júnior, porque ele está se destacando. Aí então eles colocam analista júnior 1. Aí, por algum motivo, o outro destacou. Aí fica analista júnior 2. Aí fica assim, esses montes de cargos criados. 1, 2, 3, sabe assim? Com júnior, com pleno, com tudo. E eu tô me sentindo perdida, porque como é que eu faço se eu tenho... Porque tem aquela coisa da equiparação salarial, né? A gente não pode ter o mesmo cargo com salários diferentes. Tem alguma forma para eu conseguir corrigir isso? Olha, Gabriela, por isso que as bandas salariais são tão importantes, né? O que são as bandas salariais, né? Quando você escolhe trabalhar de um determinado valor até um outro determinado valor, por exemplo, nós trabalhamos com 80% a 120% da faixa. Então, ou seja, para um analista júnior, eu tenho de R$1.000 a R$5.000. R$1.000 é 80%, 120% é R$5.000. Eu vou fazendo a progressão ao longo do desenvolvimento dessa pessoa e maturidade dele na cadeira, né? E aí isso evita que você precise criar outras nomenclaturas para justificar os aumentos salariais, porque você vai dando a ele visibilidade de como ele está dentro da sua posição de analista júnior. Quanto mais próximo ele vai chegando ao 120, mais preparado ele vai se tornando para alcançar um segundo nível, que seria de analista pleno. Então, é importantíssimo que a gente tenha, né? E aí você não precisa trabalhar com 80 a 120, mas você pode ter a sua estratégia. A grande maioria do mercado trabalha, né, com 80 a 120, mas você pode ter a sua estratégia, né, mais alinhada aí com o seu setor e tal, mas é importantíssimo que você tenha as bandas justamente para que você consiga evoluir os salários das pessoas, seja por mérito, seja por acordo coletivo, né? E dar visibilidade do posicionamento que essas pessoas estão, da faixa salarial deles, para poder cuidar dessa progressão, desse desenvolvimento. Então, porque a gente tem, por exemplo, a analista júnior que está em 70%, aí a analista júnior 2, porque ele já está em 90%. Aí por isso que eles ficaram criando esse 2, 3, porque ele foi progredindo na faixa. O que acho que para eles é que, assim, a definição do júnior, pleno e sênior são de acordo com as responsabilidades e atividades daquele cargo. É isso que tem que ter a diferença. Para eu movimentar a horizontal nas bandas salariais, faixas salariais de 80 a 120, é por mérito. Isso não precisa criar um cargo novo. Você precisa ter uma ferramenta que mostre, que deixe claro por que o Joãozinho está ali no 80% e o Pedrinho está lá em 100%, porque ele teve um desempenho melhor, né? Ele está crescendo, ele está entregando mais. Uma ferramenta de avaliação que mostre como está a entrega de cada um. E aí você não precisa criar cargos novos, porque o plano, ele dá esse respaldo, desde que tenha ele bem estruturado, né, Carol, também, né? Para deixar claro essa faixa, esse crescimento horizontal das pessoas pelo mérito dela, tá? Então, isso que tem que deixar claro, desde a descrição até a avaliação. Obrigada, gente. E até, a gente extrapolou o tempo aqui só, mas acho que um aspecto importante é até para cumprimento da legislação, porque se você tem clareza dos
níveis salariais por banda e a senioridade dentro da faixa, você consegue sim justificar que você tem 2 profissionais no mesmo nível com salários diferentes, por conta da senioridade da cadeira. Então, você se respalda do ponto de vista jurídico, tendo uma metodologia bem estabelecida dentro da sua organização, tá? Perfeito, obrigada. Obrigada. Cíntia, então, para a última perguntinha para a gente fechar. Oi, gente. Ana, acho que eu tô gostando de te fazer perguntas, tá? Que eu tava lá no Universo TOTS, te abordei lá também. Isso, adoro, Cíntia, que Olha bom. eu aqui de novo. A minha dúvida, assim, é eu dica, assim, da experiência de vocês mesmo, de vocês duas, porque eu tô com uma ideia bem inicial, né, de reestruturar toda a parte de cargos e salários dentro da empresa junto com a minha gestora, mas eu parto do princípio que eu preciso convencê-los da importância disso, né? Então, que aí pego esse gancho que vocês falaram dos dados, né? De levantar dados para poder mostrar a importância, né? De se ter uma política bem desenhada, tanto de remuneração, né? Em geral. E aí a dúvida que eu estou por quais dados eu começo, né? Então, eu começo por um dado de rotatividade, de retenção, de satisfação, pego dados de pesquisas, de GPTW, eu estou um pouco perdida por quais dados que eu começo a fazer esse levantamento para que eu realmente tenha essa força de convencimento da importância desse plano. E aí eu queria, assim, a troca, né, de experiência de vocês, sabe, por onde que você poderia começar, turnover, né, é um dado importante, pelos seus, como chama, gente, que fugiu a palavra, pelas empresas, né, que competem conosco. Então, eu estou um pouco, assim, como que eu faço esse funilzinho, assim, de dados, sabe, porque eu acredito que os dados é o que vai fazer com que eu convença a minha autogestão da importância desse plano estruturado dentro da empresa. E aí, queria essa troca com vocês aí. Cíntia, se eu puder começar, e aí, Carol, eu te passo. Eu começaria entendendo qual é o seu principal ponto de dor dentro da sua organização. Eu começaria em mapear quais são os aspectos de maior fragilidade que você tem dentro da organização que faz com que você precise rever a sua estratégia atual. E aí, o segundo ponto, eu gosto muito do que a Ana trouxe, olhar para as pesquisas já existentes e absorver delas aquilo que conversa em termos de dados com a sua estratégia, com aquilo que você gostaria de adotar dentro da sua organização. Fazer um grande mapeamento disso, de como que isso poderia ser benéfico para você se reestruturando, tá? E aí, sim, você parte para o terceiro ponto, que eu acho que é, de fato, você buscar uma consultoria para poder fazer um mapeamento um pouco mais profundo e detalhado. Certinho, Carol, nada a acrescentar, né? Eu acho que quando a gente olha para dados e mercado, Cíntia, sabendo qual é a dor, se é benefícios, se é, enfim, remuneração fixa, se é variável, se é total compensation, se está tudo bagunçado, se cada um tem uma descrição de cargos e não tem nada organizado, se eu estou perdendo muitos talentos, ou se eu estou com dificuldade de atrair, então talvez o meu inicial da minha tabela não esteja tão alinhado com o mercado, então eu não atraio ninguém. Então, tem várias coisas, são várias informações, mas partindo do pressuposto de dados, de pesquisa, e você olhar para você em relação ao mercado, você já tira muita informação boa, muita informação. A partir dali, você sabe qual o caminho que vai seguir dentro daquela dor específica que a empresa tem. Eu sempre gosto de dizer que a área de remuneração ela é primordial para todos os outros subsistemas de RH, para recrutamento e seleção, para pesquisa de clima, para desenvolvimento, para avaliação de desempenho e performance, para todos, porque ele fica no central e ele dá a estrutura consolidada para trabalhar todos os outros subsistemas estrategicamente alinhado com a estratégia. Então, a estratégia de remuneração, o plano não é só o quanto saber pagar, mas ele está alinhado tudo isso, é a carreira, é o desenvolvimento, é crescimento, indicadores, todos esses processos. Maravilha.
Bom, Carol. Ótimo, gente, muito obrigada. Obrigada. E eu fico à Cíntia. disposição, continuo à disposição, viu, Cíntia, para Tá trocar. bom, Ana, obrigada. Bom, gente, passamos um tempinho, meu Deus, que papo de alto nível, qualidade, né, Carol? Nossa, foi muito espero que tenham gostado, de verdade, né? A gente tem muito a contribuir, né, Carol? Acho que é um assunto muito, muito, muito relevante. Muito obrigada, Carol, muito obrigada mesmo pela participação, pessoal. Muito obrigada por mais um bate-papo. Em julho a gente vai ter outro, estou organizando o tema para que a gente continue aí trazendo mais conhecimento para vocês e contribuindo mais. Eu agradeço muito, obrigada pela participação de todos vocês, se torna cada vez mais fácil até a gente estar aqui do outro lado, né, falando, e essa troca com vocês é maravilhosa, então eu fico à disposição no LinkedIn, vocês podem me mandar mensagem, enfim, e a gente com certeza se encontra em outros encontros. Obrigada, Carol, de novo pela recepção. Obrigada, querida, um beijo. Tchau. Tchau, tchau, obrigada.